Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vibrando Alto. Hoje nós temos aqui, antes de começar a adentrar, na verdade, aqueles assuntos que a gente comentou de reencarnação e tudo mais, a gente tem 3 videozinhos que a gente precisa antes tocar nesse assunto, compartilhar nossas experiências e tudo mais, que as pessoas vêm pedindo muito. Então, para depois dos vídeos não começarem a fugir muito do tema, que vai ser uma sequência um atrás do outro, vamos dizer assim, a gente veio hoje aqui tratar de um assunto muito pedido no canal também, que a gente nunca falou sobre isso e compartilhar nossa experiência, que é sobre a catalepsia ou a paralisia do sono, que as pessoas chamam. Então, o que isso significa, né? Quando você tá dormindo, ou você, enfim, tá deitado na cama, e de repente você tá num sonho, ou você tá naquela sensação de dormir, indo dormir, e de repente você sofre, vamos dizer, um congelamento instantâneo, você não tem sensação que seu corpo você não consegue se mexer o seu corpo, você tem aquela sensação de estar preso, que alguém está te prendendo na cama, e na verdade você fica consciente, mas o seu corpo não responde aos estímulos do cérebro, vamos dizer assim. E a gente vai compartilhar a nossa experiência aqui, o que a gente passou, o que a gente sentiu quando aconteceu isso com a gente, porque não é legal, né? Mas a gente tem que transcender esse medo. E antes de começar a falar sobre isso, a gente vai falar rapidinho a cada um a sua experiência com isso. O Fernando pode começar se ele quiser. Eu tive algumas vezes já essa experiência, né? De fato não é muito confortável, porque você se encontra no momento onde você parece não ter um controle sobre o seu corpo, então você tenta falar, tenta se mexer e seu corpo físico acaba não respondendo, né? E diversas vezes comigo aconteceu isso, onde eu me via no quarto, eu sabia que eu estava lá, e eu via, né, de fato, alguns seres à minha volta, porque eles sempre estão à nossa volta, essa é a grande verdade, né? Nossos guias, mentores, enfim. Só que eu estava no momento quase desprendendo, mas não estava, né, solto do meu corpo, enfim. E aí, por não conseguir ter o controle da situação, me gerou um certo medo. E naquele momento, eu até tentava balbuciar algumas palavras para a Aline, e ela ficava assim, né, amor? Tentava falar alguma coisa e tudo, e não conseguia, né? E até combinei com ela outras vezes, né? Da última vez ela atendeu meu pedido. E toda vez que eu começasse a me mexer muito, a falar muito alto, enfim, tal, mesmo que não fosse entendível para ela, para que ela me acordasse. E da última vez foi assim que aconteceu. A gente estava lá dormindo, lá em Campinas ainda. A gente estava dormindo, eu tive essa situação, essa paralisia do sono, me vi no corpo, não conseguia sair. Não entendia muito bem o que estava acontecendo, e eu comecei a chamar por ela, Aline. Ela não ouvia a Aline, ela ouvia parecia um ogro, parecia um ogro, né? E aí ela me acordou preocupada, nossa, estava acontecendo e tudo. Aí acordei e falei, nossa, não, tudo bem, eu estava na paralisia do sono, não conseguia me mexer, e te chamei. Aí virou pro lado e dormiu. Eu falei, não, mas peraí, você me acordou, agora eu quero saber o que aconteceu, né? Então essa foi uma das experiências que ele teve, assim, que você de fato não consegue se mexer. Eu tive uma experiência dessa, mas eu não me recordo de ter tido outra experiência. Eu só lembro de uma experiência que eu tive. Foi bem, vamos dizer, traumática, né? Que foi em 2012. A gente ainda não tinha entrado, né, no despertar de e cabeça, tudo mais, né? Assim, de cabeça. Era um momento bem complicado, enfim, né? Início de relacionamento e tudo mais. Passava milhões de coisas na cabeça. E eu lembro que eu fui fazer uma viagem para casa da minha tia em Curitiba. E chegando lá, a gente dormiu normalmente. Eu fui pra lá porque eu queria em busca de uma paz, de um carinho, enfim, de mãe e tudo mais, né? E que eu tava passando por um momento bem delicado, bem difícil. Então eu tava com a vibração baixa, bem baixa, assim, pensando só coisa ruim. Tava, nossa, a vida tá
contra mim. Sabe Tá todo mundo contra mim. Sabe aqueles momentos da vida onde tudo dá errado? É esse sabe? momento. Até Então, o passarinho caga na sua cabeça quando você passa embaixo da árvore. Ela tava nesse momento, naquela coisa maravilhosa. Tava... E eu lembro que eu fui dormir, eu tava, nossa, muito assim, depressiva, muito pra baixo, né? E acordei no outro dia de manhã, tinha um cabeleireiro agendado. E a minha tia veio, acordou, falou, tô indo visitar, né, um cliente, assim, assado e tal. Não esquece que teu cabeleireiro é às 10 horas, assim, assado. Isso era, acho que umas 8h30 da manhã, mais ou menos, 9 horas. E meu cabeleireiro era umas 10h30. Aí eu me lembro que a minha tia foi embora e eu voltei a dormir, né? Voltei a dormir e nesse período, né, até eu acordar, dormir, acordar, enfim, foi o que aconteceu. Eu tava sozinha no apartamento, num apartamento que é desconhecido pra mim, que na verdade não é que é desconhecido, mas não é o meu lugar, não é a minha casa, então foi uma coisa, na energia, então eu tava com a vibração baixa já. E pra mim foi uma experiência meio que perturbadora na época, porque imagina, você não tá em casa, você tá consciente, acontece um negócio, né? E foi justamente depois que a minha tia saiu, então eu pensei que tinha realmente alguém me atacando ali, né? E eu lembro que eu tava até no sonho e a gente tava como se fosse como se fosse um castelo, assim, como se fosse uma sala dentro de uma parede que ninguém conseguia passar. A gente estava fazendo uns exercícios, enfim, tipo Harry Potter mesmo, como se fosse treinando coisas com magia, energia, coisas assim. E eu lembro que de repente surgiu uma pessoa, né, estranha, que eu não conhecia nessa sala. E ela veio até mim e ela estava com um olhar muito assim demoníaco. E pegou a mão dela e atravessou, assim, bem no meu peito, assim. E ela atravessou. E no que ela atravessou a mão, eu voltei pro corpo e aconteceu a paralisia do sono. Então eu tava com essa sensação, uma dor mesmo, de sem conseguir respirar, não tava conseguindo me mexer. Parecia que o meu corpo tava tremendo ao mesmo tempo. E que parece que alguém tava puxando o meu cobertor. Como se estivesse puxando o cobertor. Como eu tinha assistido uns anos atrás, né, antes de 2012, aquele filme do Exorcismo de Emily Rose. Filme bem bom, pessoal, assistam. Nossa, bacana, caramba. Olha, quem gosta não tá na contra, mas a vibração, né? E aí eu assisti, eu lembrei dessa cena, olha só, fui lembrar justamente dessa cena, bem na paralisia do sono. E é isso que o cérebro faz, né? Ele associa com as imagens. E parecia que tinha alguém em cima de mim, com a mão na minha garganta, me puxando pra baixo, e eu tava entrando dentro da cama, igual a cena. E eu comecei a me desesperar, e eu não conseguia lembrar de nada do que fazer, porque eu estava consciente, meu corpo não respondia, e meu corpo tava indo pra baixo da cama, como se fosse cair da cama. E eu tava sentindo aquela sensação como se tivesse alguém ali, porque eu tava vindo daquele sonho e tava sentindo ao mesmo tempo aquela mão, aquela coisa estranha. Quer dizer, naquele momento foi o cérebro tentando arranjar uma explicação, exatamente, né? Para aquele arranjar evento, uma explicação. Né? E o que me veio na cabeça foi... chama Nosso Senhor Jesus Cristo, porque uma vez meu pai falou que o nome de Senhor Jesus, né, Jesus Cristo tem tem uma vibração forte. E ele falou que em qualquer problema era pra eu lembrar de chamar Nosso Senhor Jesus Cristo. E foi a única coisa que me veio depois na minha mente. Foi o que eu fiz. Eu falei, Nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo, umas 15 vezes. Depois que eu não conseguia respirar. Eu não conseguia, porque não conseguia, né? Depois a gente vai explicar o porquê. E aí, relaxou. Aí eu voltei no corpo, consegui me mexer. Nossa, meu coração tava a mil, eu tava com uma sensação, tipo, de volta de academia, destruída, como se meus músculos estivessem todos trabalhando e tudo. Foi a pior experiência que eu tive nesse sentido, e foi a única também. Até hoje eu ainda não tive, né? Mas por que aconteceu isso, Aline, né? Eu tenho certeza que vários que estão assistindo aí aconteceu a mesma coisa. E tá acabando a bateria, vamos trocar, a gente já volta. Então, por que acontece isso, né? Porque, assim, isso tudo que a gente vai falar é da nossa experiência, que a gente leu sobre isso, enfim. A gente não é especialista, né? Tá, então assim, o que acontece? A gente não é só um corpo físico, certo? Nós temos a nossa consciência, nós temos outros corpos, enfim.
Então, quando a gente tá deitado, tendo alguma experiência no astral, enfim, que seja um sonho ordinário, enfim, né? A gente, quando volta rapidamente e o espírito entra de novo no nosso corpo e ele não entra, não se encaixa, né? Ele não se encaixa direito, ele não volta, vamos dizer assim, com um pouco mais de calma e se encaixa de fato, e ele fica meio assim de lado, vamos dizer assim. Isso acontece quando a gente tem a paralisia do sono, quando acontece a catalepsia, que é simplesmente o não encaixamento do espírito no corpo físico, né? Então a gente não consegue controlar, a gente ainda sente sensações do sonho e a gente fica desesperado porque a gente não consegue nenhum e nem outro. Quanto mais desesperado a gente fica, pior é. Mais difícil é a volta, é o retorno. Então, é simples assim. Esse é o nosso entendimento sobre a catalepsia. Que é quando você volta muito bruscamente... Quando o seu corpo etérico, né, o seu espírito volta muito bruscamente para o seu corpo físico e não se encaixa perfeitamente. Ele fica ali em cima ainda, mas ele não consegue ainda encaixar. Ou pelo padrão vibratório, ou por algum problema técnico, vamos dizer assim, não se encaixa. E aí a gente fica nessa agonia, nessa angústia. Então, o que fazer quando isso acontece com a gente? Relaxar. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que é angustiante, mas é a única alternativa. É você relaxar, manter a calma, respirar, né? Naturalmente, que automaticamente e naturalmente o seu corpo etérico ele vai se encaixando com o seu corpo físico. Porque se você ficar desesperado, você acaba piorando a situação. Então, lembre-se sempre de que quando você está nesse estado, você precisa relaxar. Como no meu caso, por exemplo, foi um pesadelo, foi uma coisa, um ataque energético no astral, eu queria fugir da situação o mais rápido possível. Tanto é que eu voltei pro corpo, né? Porque o nosso instinto faz a gente retornar quando acontece coisas do tipo. Quando a gente tá pra morrer, tá morrendo, ou vendo alguém morrer, a gente geralmente volta pro corpo, né? Enfim, e aí quando a gente retorna e não volta de fato, fica preso ali porque a gente tá muito nervoso, a gente tá muito angustiado, enfim, não encaixa e a gente continua, puxa, quanto mais você luta, fica cansado de lutar, é pior. Então é basicamente isso. A catalepsia não é um monstro, não é um ataque, não é um espírito obsessor que tá ali tentando te pegar, enfim. No astral pode ter sido, mas não ali no teu corpo físico, tendo alguém ali te esganando, igual eu achei que tinha ali te esganando. Não é. Então a gente tem que ter calma, tem que ter a consciência no lugar nesse momento e lembrar que é temporário. Então quanto mais vai passando, você vai voltando. A sensação a sensação assim do coração batendo muito rápido, acelerado, é normal. Você suar é normal. Você, enfim, dor de cabeça depois é normal. Então, assim, não é um monstro, não é um bicho de 7 cabeças. A gente só tem que ter calma e paciência. É isso aí. E se acostumar, porque é o normal, né, pessoal? A gente tá voltando pro corpo, enfim, e a gente tem que se acostumar. E pra você que tá tentando fazer projeção astral, ou, né, praticando a coisa de sonho lúcido, enfim, tal, vamos lembrar que isso pode acontecer mais vezes, né? Mais frequentemente, justamente durante as suas práticas, né? Até que você tenha um domínio da técnica e tudo, domínio do seu corpo físico e astral, né? Quando tem esse encaixe, você vai relaxando. Quanto mais você pratica, mais você vai achando as coisas naturais. Não se apegue ao medo, né? Porque é o medo que trava todo e qualquer processo. Justamente, tanto que da última vez que isso aconteceu comigo, né? Por já estarmos estudando e tudo, eu não fiquei com medo, né? Mas eu fiquei, na angústia de não conseguir falar e controlar meu corpo. Mas cada um é cada um tem seu momento, né? E é essa mensagem que a gente queria trazer hoje, né? Nossa perspectiva sobre esse assunto, tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo, nos vemos logo logo. Namastê. Não tenha medo.